A história do famoso vinho do Porto. Originário da cidade do Porto, em Portugal, o vinho do Porto é caracterizado pelo seu processo de fermentação. Este não chega a ser totalmente concluído, sendo adicionado a uma aguardente vínica, tornando o vinho natural, doce e mais forte do que os restantes vinhos. Esta técnica foi idealizada pelos ingleses, que na procura de uma solução para o facto do vinho azedar durante o seu transporte, descobriram que adicionando brandy ou aguardente, ele conseguiria suportar as más condições de armazenamento durante a viagem. Existem vários tipos de vinho, desde logo o branco, produzido exclusivamente por uvas brancas, envelhecendo em balseiros de carvalho durante 2 a 3 anos. O rubi, a origem do nome é devida à sua cor, sendo feita com uvas tintas. Permanecem entre 2 a 3 anos em balseiros, tendo um sabor a frutos vermelhos. Dentro destes existe o LBV, vinhos rubi de uma só colheita em anos excepcionais, passando por um período entre 4 a 6 anos em balseiros de madeira, tendo uma coloração intensa. Outra categoria é a 20, em que o processo é o mesmo da categoria Ruby, mas com a diferença de que posteriormente é colocado em pipas, ampliando o contacto com a madeira e com o oxigênio, tornando a sua cor mais próxima do âmbar, tendo o sabor a frutos secos. Dentro da categoria 20 existe ainda o 20 colheita, que é um vinho de uma só colheita de um determinado ano excepcional, que permanece um mínimo de 7 anos nas pipas, podendo esse número ser de dezenas de anos, apresentando a cor castanho claro, sendo muito suave e delicado. Existe ainda o 20 envelhecido, que tem a particularidade de ser um dos vinhos mais caros do mercado, visto passar por um processo de envelhecimento em carvalho num período de 10, 20, 30, 40 anos, ganhando assim um sabor muito doce, tornando-se mais licoroso e claro. Por fim, o vintage, que é considerado uma preciosidade, visto ser só produzido em anos muito invulgares e excelentes, selecionando as melhores uvas. Permanecem nos balseiros de madeira durante 2 anos, passando pelo período engarrafado em local com pouca luminosidade. Apesar da marca nascer apenas em 1678, a história deste conceituado vinho remete para algumas centenas de anos anteriores. Inicialmente intitulado de Tinto de Portugal, foi criado por comerciantes ingleses que viviam em Portugal, que a partir do Tratado de Windsor, celebrado entre os dois países, conseguiram exportar o vinho para a Inglaterra, muitas vezes em troca do famoso bacalhau. Este vinho era produzido na região do Minho, principalmente nos arredores de Melgaço e Monção, sendo o centro de comércio a cidade costeira de Viana do Castelo, onde o seu estuário do Rio Lima era porto seguro natural. Com o tempo, o consumidor inglês apreciava cada vez menos o vinho produzido naquela região, devido às condições climatéricas, tendo mudado a produção para a quente e árida região do interior da Serra do Marão, onde se encontra até aos dias de hoje. Com esta mudança, em 1678 os vinhos passaram a ser transportados através do Rio Douro até à cidade do Porto, para assim serem exportados para a Inglaterra, tendo o vinho adotado o nome desta cidade, Vinho do Porto. Inicialmente teve um rápido crescimento nas exportações. No entanto, em 1750 surge uma queda acentuada na procura, devido a algumas práticas fraudulentas e especulações no comércio. Para colmatar esses factos, em 1756, Marquês de Pombal estabeleceu os limites geográficos das vinhas do vinho do Porto, classificando-as de acordo com a qualidade e estabelecendo normas na produção do vinho. Com esta decisão, a produção e exportação começaram a aumentar, tendo o número de embarcações aumentado de cerca de 50 para várias centenas. Foram também construídos rabelos, embarcações típicas do Rio Douro, com maior capacidade, onde os maiores transportavam entre 70 a 100 pipas de vinho. No início do século XVIII, as exportações continuaram a crescer, aumentando o número de remessas para o mercado brasileiro, e o consumo de vinho do Porto expandiu-se para outros países como a Rússia, a Alemanha, a Holanda, países escandinavos e os Estados Unidos da América. Já nos anos 2000, o mercado da Ásia e da América Latina começaram a despertar para os prazeres do vinho do Porto, aumentando o número de exportações. Atualmente, a França é o país com maior volume de mercado, com cerca de 30% das vendas, seguindo-se a Holanda e a Bélgica. O consumo interno em Portugal é de 13%, sendo o resto da cota de exportações distribuída por cerca de 25 países, tornando o vinho do Porto um dos vinhos mais reconhecidos e conceituados a nível mundial.